falar um pouquinho, eu trouxe para vocês o capítulo 30 do livro Boa Nova, onde o Humberto de Campos traz para a gente, faz uma reflexão, conta toda a história de Maria, como era Maria, toda a tratativa relacionada a Maria. Ela, no Novo Testamento, pouco se fala de Maria. De José, então, menos ainda, né? A gente só sabe que ele era carpinteiro, que era um homem muito bom. Mas de Maria pouco se fala também. Humberto traz pra gente, no Novo Testamento, que a gente vê que é falado de Maria no nascimento de Jesus, que é falado que ele seria concebido, que Jesus iria nascer. É falado também de Maria na boda de Caná, que ela pede para Jesus, que o vinho estava acabando, e ela pede para Jesus transformar água em vinho, porque naquela época, se, por exemplo, no casamento, se acabasse alguma coisa, por exemplo, acabasse o vinho e os convidados ficassem sem vinho para tomar, era como se o casamento não fosse dar certo, entendeu? Então era um rito que eles tinham, então tinha que ter o vinho. E Jesus foi nesse casamento desse amigo dele e acabou o vinho. Então foi o primeiro milagre assim que Jesus fez, que ele transformou a água em vinho a pedido da mãe dele. Porque ele fala para ela que ainda não estava na hora. Ele fala, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas ela fala, por favor, faz isso pelo casal, pelo casamento. Aí ele pega, obedece e transforma o vinho em água. E tem também na crucificação, que é relatado por Mateus, Marcos e João, o momento da crucificação. Então são 3 períodos assim que falam sobre Maria em si, como que ela agiu e como que as coisas aconteceram, tá? Isso no Novo Testamento. Aí Humberto traz pra gente que Maria, no momento da crucificação, o que aconteceu naquele momento? Como que Maria agiu? Como que estava o coração de Maria? E ele fala que junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e inapagável impressão. Então a gente pensa que só a gente sofre. Não. A Maria sofreu muito e era um espírito evoluído, era um espírito que sabia quem era o filho dela e mesmo assim, naquele momento, ela sofreu muito. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. O que aconteceu? Ela vendo aquele sofrimento do filho dela na cruz, ali no madeiro, ela deixou a cabeça dela viajar, começou a lembrar de Jesus, as coisas que aconteceram, como aconteceram. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus foi anunciado. Certo? Ela lembrou de quando o anjo veio e falou dela e falou que ela teria Jesus, quem seria Jesus. É o momento que ela se encontra com Isabel, que era prima dela, mãe de João Batista, que ela vai visitar Isabel, aí coloca a mão na barriga, a Isabel coloca a mão na barriga dela, aí ela fala, bendito é o fruto do seu ventre, porque João Batista revirou ali no ventre de Isabel, entendeu? Sabendo que aquele ali era Jesus. Então eles já tinham essa conexão. E as profecias de Simeão. Simeão, ele era um devoto muito fervoroso de Jesus, de Deus. E quando José e Maria foram apresentar Jesus, no templo, eles vão apresentar, eles vão como se fosse, hoje você pega as crianças e vai levar para o padre conhecer, vai levar para o bispo conhecer, seja lá o que for. E eles levavam as crianças para esses sacerdotes, esses
profetas conhecerem. E ela levou para Simeão. E Simeão pega e fala, né, essa profecia dele: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel. Então, lá no Madeira, ela já estava lembrando da profecia de Simeão. Mas também a ascensão de tantos outros. Quantos que Jesus, na trajetória dele, enquanto encarnado, ele fez ascender. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Então, o que estava acontecendo, gente? Ela já estava tendo todas essas conexões, ela já estava sendo preparada para o que ia acontecer com Jesus. Tem a gente, quando fica grávida, você não, chega um momento, você não consegue mais dormir, não é? Fica ruim, tudo fica ruim, a criança mexe a barriga, você não respira direito, você tem que dormir sentado. Oxe, é Deus preparando você nunca mais vai dormir direito. Não é isso? Porque já está preparando a sua cabeça para aquela criança que está vendo que você vai precisar se dedicar integralmente àquela criança. Se você pensa que você ama seu marido, é mentira, você ama a criança. Não é? É integralmente. Aí os maridos ficam bravos que você não me quer mais, que você me deixa, o neném nasceu, você não me quer. Quem que precisa naquele momento de você? É o seu marido ou é a sua criança? Ele come sozinho, ele depende de você para comer, ele depende de você para se trocar, ele depende de você para tomar banho. Tudo! Então é aí que a gente precisa pensar. E aí, ó, nas menores coisas, ela reconhecia a intervenção da providência celestial. Nessas menores coisas aqui, gente, no anjo que veio anunciar, na amizade com Isabel e com Simeão. Aí ela vai contando a história, o Humberto vai nos narrando, né, agora a questão de quando Jesus era criança. Que a gente também não tem no Novo Testamento Jesus. A gente tem ali 12 anos, quando ele foi quer que diminua um pouquinho, mano? 12 anos, quando ele pregou ali, quando eles foram para Jerusalém, né, na época da Páscoa e tal, que aí eles perdem Jesus e Jesus está lá pregando, no meio dos sacerdotes, no meio ali daquele pessoal intelectual. Jesus está ali pregando. E fora isso, não fala mais nada da infância de Jesus em si. E ela pega e fala, desde os mais tenros anos, quando conduzia a fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Era Jesus, gente, transbordando amor. É um espírito crítico, né? Ele transbordando amor. Então ele não conhecia ninguém, mas ele já se dedicava às pessoas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Ele parava e conversava com as pessoas, conversava com aquelas pessoas que estavam ali sentadas, os andarilhos. Ele tinha esse amor. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado que sabia distribuir as bênçãos do céu. Ele sabia conversar, ele sabia falar de Deus, ele sabia falar do porvir. Ele nasceu para isso, gente. Como Heleno recebia os hóspedes inesperados com suas mãos minúsculas, conduziam a capitaria de José. Imagina, Alice agora pega alguém na rua e leva para sua casa. Não. Como é que vai ser, Alice? Não é? Gente, e Jesus fazia isso. Levava para a carpintaria. Tipo assim, papai, ó, ele veio, ele está precisando, ele está com fome, ele está com sede, ele quer comer, ele quer trabalhar. Quando que a gente faz isso hoje, gente?
função nossa, gente, é moralizar os nossos filhos, é educar, é ensinar o certo e o errado, o que é certo, o que é errado. É essa a nossa função. Os nossos filhos, eles já vêm com espíritos, né? Com uma carga já há anos. E a nossa função como pais é ajudar a moralizar, a educar. Não é a escola que educa, a escola é um complemento. A escola ensina português, matemática, física, química, isso. Mas certo e errado, como se comportar, como lidar com as pessoas, como tratar as pessoas, é princípio. E isso a gente aprende em casa. Depois ela vem falando, depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Então ela veio Jesus na concepção, nasceu, depois ele criança, e agora, gente, ele na sua missão, no Evangelho, evangelizar as pessoas. O que ele fez? Ele salvou, ele fez o paralítico andar, ele fez o cego enxergar, ele conversou com as pessoas, ele ensinou, ele tinha aquele carinho fraternal com Deus. Mas Maria, ela mesmo assim, sabendo disso tudo, vocês acham que ela não questionava? Quem é que nunca se pegou assim, meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Por que nós estamos passando por isso? O que eu fiz para passar por isso? Né? Agora, nessa vida, você pode não ter feito nada, mas ó, você já é velho de guerra. Você já está trazendo muita coisa aí. E ela indagou, né? Ela perguntou, que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Por que Jesus estava ali? Você era uma pessoa tão amada. Por quê? Aí uma voz me falava ao Espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Então, aquilo precisava acontecer para a redenção divina das criaturas. Gente, Jesus morreu na cruz para nos salvar? O que vocês acham? Se fosse assim, você poderia matar qualquer um, você já está salvo mesmo, Jesus já morreu, né? E se ele morreu, ele veio para nos salvar. Se ele já morreu, então eu posso tocar o terror. Não, gente. Jesus veio nos dar o exemplo de como nós precisamos agir. Ele veio nos mostrar que nós precisamos agir com amor. Foi isso que ele veio mostrar. A redenção divina das criaturas é isso. É agir com amor. Não vem com essa história que ele morreu na cruz para salvar, não. Cada um é que tem que se salvar. Ele veio dar um exemplo. Segue quem quer. Segue quem quer. Aí, olha ela, faça-se na escrava a vontade do Senhor. Eu estou aqui, que nem ela falou quando ela falou, né, que ela ia receber Jesus, que ela ia ficar grávida de Jesus. Seja feita a vossa vontade. A sua escrava está aqui, a sua serva está aqui. Faça de mim o que o Senhor quiser. E foi o que ela falou aqui de novo. Porfia, buscai primeiro as coisas do céu, as demais vos será acrescentada. Confiar, gente, é confiar em Deus. Não é confiar naquela pessoa que se diz amiga. Não, é confiar em Deus. Tudo passa. O problema é o tempo que leva para passar e a gente quer que passe ontem.
Mas tudo é um processo. Criança nasceu andando, falando, nasceu com fome, o bichinho nasce com fome, mas nasceu assim? Não, é um processo. Para a gente tirar da fralda, é um processo. Para ensinar a escovar o dente, é um processo. O sofrimento é um processo. O problema é que nós ficamos muito agoniados com isso e a gente quer resolver logo. Mas você já parou para pensar aquilo que Maria está falando ali? Por que será que eu estou passando por isso? Pensar nas nossas vidas passadas, o que eu fiz? Ou nessa mesmo, o que eu estou fazendo para estar passando por isso? Ah, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Agora eu tenho que passar por tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí o fardo vai ficar mais leve de carregar. Aí, lá no madeiro, ela chorando, Maria chorava por dentro, chorava por fora, com aquele coração dilacerado. Quem que vem? O apóstolo João, o único que teve coragem de se mostrar, o único que teve coragem de ver, de abraçar Maria e de se expor. Julguemos os outros? Não, porque cada um sabe onde seu calo aperta. Mas João foi lá, abraçou, cuidou, foi consolar e ser consolado. Porque ele estava sofrendo muito. Todos estavam sofrendo. E ele foi, abraçou Maria, ficou lá com ela. E nessa hora, gente, que ele abraçou, Jesus virou, naquele instante derradeiro ali, Jesus olhou para Maria e falou: mãe, eis aí teu filho, cuida dele, trata todos como filho, porque muitas pessoas vão te procurar. Então entenda que todos são seus filhos. E fala para João: eis aí a tua mãe. Cuida dela, esteja junto com ela. Gente, por pior que seja a nossa mãe, por pior que seja o nosso pai, eles nos deram a oportunidade de estarmos aqui. Então, a gente tem que valorizar isso, tá? Quando ele falou isso, o que aconteceu? Maria envolveu-se no véu do seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, compreendeu a derradeira lição, naquele momento que ele estava vivendo, ele ainda estava ensinando. O que ele estava ensinando, gente? Que o amor universal era sublime coroamento de sua obra. Entendeu? Que o verdadeiro, que o mestre estava passando ali era um coroamento, o amor universal. É isso que a gente precisa sentir. Então Jesus estava sendo crucificado, ele estava praticamente nu, que aquilo era uma ofensa, ele estava com uma coroa de espinho, ele estava com as mãos presas, com os pés presos, sangrando, com sede, deram vinagre e ele estava ensinando o amor. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação do egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor. Então, o que Jesus veio mostrar para a gente no madeiro, quando fala Jesus morreu para nos salvar, Jesus morreu ele veio aqui para nos ensinar o amor, que é a verdadeira lição dele. Não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo. E que o templo de cada habitação permanecia fraternalmente real, para que a assistência recíproca, ou seja, todos nós nos ajudando, se pratique
ficasse na terra, sem serem preciosos os edifícios exteriores, consagradas a uma solidariedade vacilante. O que é a solidariedade vacilante, gente? O que a gente faz no Natal? No Natal todo mundo se ama, todo mundo se ajuda, a fraternidade é geral. E o resto do ano? Ninguém mais se ajuda, ninguém mais come, ninguém mais tem um abraço, ninguém reza por ninguém, ninguém ajuda ninguém. Gente, Natal é nascimento, e é o nascimento de Jesus todos os dias no nosso coração. Então, Natal, 25 de dezembro, é comercial, porque Jesus tem que estar no nosso coração o tempo todo, no dia a dia, todos os dias. Natal é todos os dias. 25 é uma mera marketing. Para você dar presente para criança, dar presente para um, dar presente para outro. O ano todo você malha todo mundo, você briga com todo mundo, mas no Natal está todo mundo fraterno. A gente tem que parar com essa hipocrisia e sermos Natal, vivermos o Natal, os 365 anos do dia. Que essa reflexão aqui possa tocar os nossos corações, para que a gente possa levar isso no nosso dia a dia, para que no momento que nós estivermos no trânsito, para no momento que nós estivermos no trabalho, nós estivermos em casa, naquela, vou brigar, você, opa, peraí, é Natal, vamos amar, porque cada um é diferente, cada um está num estágio de evolução, cada um está num estágio de entendimento. E a gente precisa cada dia evoluir um pouquinho mais e acalmando os nossos corações, que nós estamos fadados a um dia ser um Espírito Crístico também. Tá bom? Que nosso Senhor nos proteja